Vamos orar pela palavra? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado por cada louvor entoado. Obrigado pela oportunidade de poder te adorar, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós declaramos que só existe um único Senhor e Salvador, aquele que reina para sempre e eternamente. Senhor, fala conosco nessa manhã, nos auxilia, Senhor, através da Tua palavra. Saiamos daqui, Senhor, transformados pela palavra da verdade. Senhor, nos limpa através da Tua palavra, Senhor. Nos molda e nos transforma dia após dia. Amém, Jesus. Amém. Nos últimos encontros, nós temos falado sobre fé e o pastor ministrou sobre José. E hoje eu vou falar um pouco sobre Moisés, mas tem um detalhe muito importante para introduzir, que Moisés está baseado também na história de José. Então o texto base que nós vamos ler se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 23. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 23, perdão. Apenas uma breve introdução. A carta de Hebreus foi escrita para cristãos que estavam sendo perseguidos e sendo tentados a abandonar a fé que eles tinham no Senhor e voltar para o judaísmo. E esse capítulo 11 ele é um capítulo tão importante para mim e para você, que ele vai trazer testemunhas de fé, de pessoas, de homens e mulheres que viveram pela fé. E esse capítulo ele destaca características importantes no testemunho de homens e mulheres que, por meio da fé, agradaram a Deus. Então, o nome de cada um deles, a história de cada um deles, descrita nesse capítulo, é muito importante. Então, cada detalhe da história deles é muito importante. Olha a Siri de novo aqui. Não. Aí. Então, esse capítulo 11 responde uma pergunta. Como permanecer firme quando seguir a Deus custar muito caro? Eu não sei se vocês já se perguntaram, mas seguir a Deus custa caro. E não é pouca coisa não, custa tudo. Servir ao Senhor custa tudo. Tudo o quê? Tudo que você tem. Tudo que você vai ter. Tudo que você ainda não tem. Tudo isso custa. E esse texto me mostra pessoas que toparam por meio da fé viver a sua vida para agradar a Deus. Por meio da fé, entregarem quem eles eram e o que eles tinham para servir a Deus. Então, a fé ela é a resposta do porquê nós nos reunimos domingo após domingo. A fé é a resposta do porquê nós estamos reunidos hoje para fazer parte do corpo de Cristo. Então, abre comigo, livro de Hebreus, capítulo 11, verso 23. Diz assim: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. A Siri está tentando aqui. Como que eu desligo ela? A tecnologia me envergonhando. Amém. Aqui nós lemos sobre a história de Moisés. Só que antes de falar sobre a fé de Moisés, esse texto destaca a fé dos pais de Moisés. Então, antes mesmo desse herói da fé que nós vamos ler, a Bíblia começa destacando no livro de Hebreus um testemunho sobre uma ação que os pais dele tiveram. Então nem começa em Moisés a história de Moisés. Começa com Anrão e Joquebede, que tiveram uma ação de esconder o menino porque ele era formoso. Mas onde a história de Moisés conecta com José? Em Gênesis capítulo 50, verso 25, José ele dá ordem aos filhos de Israel a respeito dos seus ossos, que o pastor ministrou recentemente para nós. E aí é o versículo 22 do capítulo 11 de Hebreus. Em Gênesis 50, Moisés morre, Gênesis 50, verso 26, ele morre com 110 anos. Abre comigo em Êxodo 1. Pastor, o senhor me dá uma ajuda aqui? A tecnologia está me envergonhando. A Siri ativou? Eu não estou conseguindo desativar ela. Foi? Ah, amém, obrigado. O menino do TI sempre ajuda, né? Outro dia fui eu, hoje é o Senhor, glória a Deus, obrigado. Então abre comigo o livro de Êxodo, capítulo 1, a partir do verso 6. Êxodo 1, a partir do verso 6, diz assim:
faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Verso 11. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades, celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais se espalhavam. De maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, fizeram servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e em todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então, não só José, como os irmãos de José e toda aquela geração haviam morrido. E o testemunho de José naquela região, naquele lugar, já não era mais relevante para a nova geração. A geração que veio após José nem sabia mais quem era José. O faraó que veio após José nem sabia quem era José, que ele temia a Deus, quais foram os feitos de José e o que ele fez para com que ele pudesse estar ali. Os marcos do passado não eram relevantes para essa nova geração. E aqui já me acende um alerta. O quanto os marcos do passado são importantes para nós. Nós estamos aqui por conta de homens e mulheres de Deus que serviram ao Senhor, entregaram a sua vida para o Senhor, e hoje nós podemos estar aqui. Só que essa nova geração não sabia quem era José. Não sabia da história de José. Não sabia que foi ele que auxiliou durante o período de 7 anos de fome. Não sabia que ele foi governador pelo Egito. A história de José deixou de ser importante para aquele povo. Então, agora, para que tivesse outro novo rei, esse rei que servia a outros deuses não sabia do Deus de José. Ele não tinha mais essa informação. Então, como mudar esse cenário? Imagina que chegou um novo faraó, ele está reinando sobre o Egito, tem um povo que quanto mais a gente aperta, mais o povo expande, quanto mais a gente maltrata, mais o povo cresce, desesperador para ele. Era o desafio de como o rei pensar: aqui pode dar problema logo logo, não precisa de muito tempo não. Se forçar um pouquinho eu vou ter algum problema e pode ser que eles me tirem do trono. Então esse faraó ficou com medo, amedrontado, porque o povo era grande, o povo era forte, o povo trabalhava. Vamos ocupar o povo com obras, vamos ocupar o povo com coisas para fazer. Mas mesmo assim esse povo continuava crescendo. Desafiador. No verso 12 diz assim: mas quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, fizeram servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. E o rei pensou: tenho uma ideia. Quanto mais serviço a gente dá para o povo, mais ele cresce. Quanto mais a gente oprime, mais ele se espalha. Então, isso não vai dar certo. O faraó pensou: tenho outra ideia para a gente tentar dizimar esse povo, a gente tentar diminuir ele. No verso 15 diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Mas ele não contava com um detalhe também muito importante: as parteiras temiam a Deus. Essas mulheres temiam a Deus. Elas serviam ajudando no parto dessas crianças, e quando elas viam que era menino, elas pensavam: eu temo a Deus, eu não posso fazer isso contra o povo, contra o Deus desse povo. Elas eram tementes a Deus, e elas não poderiam cumprir o mandamento que o faraó estabeleceu. E aqui eu também aprendo um outro princípio: o temor, ele é o que vai nos direcionar a quem nós vamos obedecer. Chega um faraó e fala assim: se for menino pode matar, se não for menino pode deixar viver. Só que elas temiam mais a Deus do que o faraó. Olha o coração dessas mulheres. E a partir disso a gente pode entender que essas mulheres, sendo tementes a Deus, elas serviram a Deus.
com o que elas tinham, e o texto não me diz se as parteiras eram hebreias. Diz que elas faziam o parto das mulheres hebreias. Mas existia temor no coração dessas mulheres. E o temor que elas tinham ao Deus do povo hebreu foi o que permitiu com que Moisés nascesse. Olha a história de Moisés começando a partir de uma parteira que temia a Deus. E aí, o porquê eu estou destacando esses detalhes da história? Porque fazer parte de uma comunidade de fé que teme a Deus é muito importante. A sua fé isolada, ela é perigosa. Moisés, ele desfruta do temor de parteiras que provavelmente ele nem sabe o nome. Moisés desfruta do temor dos pais deles, antes mesmo dele fazer qualquer coisa, quando criança ainda. O verso 23 de Hebreus 11, abre comigo, agora para nós lermos a partir dessa ótica. Hebreus, capítulo 11, verso 23. Hebreus 11, 23 diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, ainda criança, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Uma outra curiosidade: as parteiras que temeram a Deus, elas provavelmente ainda não tinham seus próprios filhos. E esse texto me pegou. No capítulo 1, no verso 21 de Êxodo, diz assim, capítulo 1, verso 21 de Êxodo diz assim: e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Que texto lindo. Esse texto é esperançoso, porque essas mulheres, com o serviço que elas fizeram a Deus, por conta do temor que tinham a Deus, o Senhor permitiu com que elas pudessem constituir as suas próprias famílias. Isso me dá esperança de que o Senhor tem cuidado daqueles que o servem por temor. As mulheres temeram a Deus e por conta do temor que elas tinham a Deus, o Senhor permitiu com que elas pudessem constituir as suas próprias famílias. Imagina o que era para uma parteira fazer muitos partos e não poder ter filhos. Imagina o que era para aquela mulher o desafio de todo dia fazer um parto, de todo dia cuidar de uma criança, de todo dia auxiliar uma mulher hebreia, o povo forte, o povo que tem filho. E essas mulheres ainda não podiam constituir a sua própria família. E esse versículo é lindo. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Eu vou ler para vocês na NVI. Diz assim: visto que as parteiras temeram a Deus, ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Isso por conta do temor a Deus. Eu acho que isso é esperançoso para nós jovens que ainda não casamos, que esperamos por isso. Quer uma resposta? Sirva a Deus. Tema a Deus. Porque enquanto você cuida do povo de Deus, você faz parte do que o Senhor está fazendo. Eu não tenho dúvida que o Senhor está cuidando das nossas famílias. Não tenho dúvida disso, isso é esperançoso demais. Ver que o temor que essas mulheres tinham a Deus corroborou para um propósito de libertação do povo de Israel. Vocês têm noção do que essas mulheres fizeram? A resposta do temor que elas tiveram a Deus, além de abençoá-las, também foi parte do plano que Deus tinha para libertar o povo do Egito. Então, essas mulheres fizeram parte do propósito de Moisés. Então, antes de falar de Moisés, tem 2 parteiras que temeram a Deus e não mataram o menino. Tem 2 pais que esconderam o menino porque ele era muito formoso. E aí eu queria que a gente voltasse nesse texto. Volta comigo, livro de Hebreus, capítulo 11, verso 23. O detalhe sobre a criança ser formosa. Imagina, e aqui a gente tem as nossas crianças, o bebê era tão bonito, formoso é beleza também, o bebê era tão bonito que os pais tiveram que esconder. Gente, agora eu entendo que talvez porque minha mãe me deixou criado na rua, eu falei, esse aqui não vou nem esconder. Esse aqui pode deixar andar descalço, comer areia, desse mal ele não sofre. O menino era tão bonito que esconderam o menino. Meu Deus do céu, aí eu olhei e falei, agora entendi. Eu entendi, porque o menino era tão bonito que vamos esconder o menino. Se beleza for um crime, minha mãe falou, esse aqui vai viver solto, não tem problema, não tem problema. Mas brincadeira à parte, no livro de Atos, capítulo 7, abre comigo, livro de Atos, capítulo 7, versículo 20. Estou fazendo os paralelos para a gente olhar a partir de detalhes que são muito importantes na palavra. Porque você fala assim,
vamos esconder o menino porque o menino é bonito. O que isso corrobora para a história de Israel? O que ele ser bonito corrobora para ele ser um bom líder? Porque se isso for um parâmetro, me tira daqui. Brincadeira. Mas no Atos capítulo 7, versículo 20, Estevão vai discorrer sobre a história de Israel. Estevão está pregando a sua primeira e última pregação expositiva. E esse homem traz um detalhe importante sobre Moisés. Atos 7, versículo 20 diz assim: por esse tempo nasceu Moisés quando era formoso aos olhos de Deus. Ele era formoso aos olhos das pessoas que o viram, dos pais, da filha do faraó? Sim. Mas existia uma formosura que era maior do que a beleza externa que ele tinha. Era a formosura que Deus via nele. Ele era formoso aos olhos de Deus. Minha esperança está nesse texto aqui. Ele era formoso aos olhos de Deus. Que texto bom, glória a Deus. Então, vamos chamar de perrengue chique. O menino era formoso demais, mas além de beleza, os pais viam no menino que existia algo além da formosura externa. Mas existia um plano de Deus na vida desse menino. Os pais o enxergaram. Imaginam que era para esses pais, Anrão e Joquebede, ver crianças serem jogadas no Nilo. E o filho deles ser protegido. E aí uma outra curiosidade também sobre esse texto que nós lemos, é que a criança foi escondida até 3 meses. Entende-se que não deu para esconder por mais tempo, porque, gente, criança chora, certo? Tem os pais, os recém-nascidos aí, 3 meses, depende muito da mãe e do pai, mas chora que é uma beleza. Chegou uma hora que não dava mais para esconder. Chegou uma hora que essa criança uma hora ela ia ou chorar demais, alguém ia prestar atenção, e não deu mais para esconder esse menino. E aí eu queria destacar um outro ponto, que responsabilidade é ser pai e ser mãe. Eu comecei a ler esse texto e ver que nos olhos de Anrão e Joquebede, olhar para Moisés era não só olhar para a beleza do menino, mas olhar para o plano que Deus tinha através dele. O Senhor confiou planos importantes nessa criança que Ele te confiou. Ingrid, Thiago, Luquinhas, tem um plano de Deus na vida deles. E essa confiança está com vocês. Pastor, Teteu e Bia, o Senhor confiou na mão de vocês. A gente olha para esse texto e vê a responsabilidade que o Senhor colocou para Anrão e Joquebede no cuidado dessa criança. E esse menino seria o libertador, seria alguém que falaria em nome do povo. Que história linda, que responsabilidade. Sejam cuidadosos, cautelosos. Existe um menino no seu colo, que é a resposta de um plano eterno de Deus. Mamães, papais recentes, saibam, essa criança no seu colo é plano de Deus. Não é um acaso, não é um erro, é plano eterno de Deus. Existe um plano eterno de Deus para as nossas famílias. Agora volta comigo, livro de Hebreus, capítulo 11, verso 23. Vamos ler novamente. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. E aqui um detalhe muito importante. Como não ter medo diante do decreto do rei? Se era menino, tinha que ser jogado no Nilo. As parteiras falaram para o rei que não dava, porque elas chegavam, as mães hebreias eram fortes, já tinham tido os meninos, e aí esconderam ele por 3 meses, mas como não temer ao decreto do rei? Como não temer você com o menino no colo, sabendo que todos os meninos vão ser lançados lá para serem mortos, porque esse povo é forte, esse povo é numeroso, esse povo ele tem crescido mais, quanto mais a gente aperta, mais cresce. Olha o testemunho de fé que ele tinha dentro de casa. Eles não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Esconder o menino não era uma resposta do medo ao decreto. Era a resposta de pais que enxergaram nele a formosura que Deus tinha visto nele e que iria fazer através dele. Ele era formoso aos olhos de Deus. Imagina que era para os pais olhar para aquela criança e ver plano de Deus. Quando eles enxergavam em Moisés um plano de Deus, enxergavam em Moisés, nesse menino ainda, que ainda não tinha dado nome para ele, quem dá o nome é a filha do filho do faraó. Mas quando olhavam para o menino e falavam, tem propósito na vida desse menino, eles não temeram ao medo momentâneo. Eles não temeram ao decreto do rei. Não existia esse amedrontamento neles. Eles sabiam quem foi que iria cuidar desse menino. Agora vamos comigo para o verso 24. Vamos pular um versículo. Verso 24 de Hebreus 11. Está fazendo sentido? Amém? O verso 24 de Hebreus 11 diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você entende que de um versículo para o outro passou muitos anos?
Ele era um menino nascido, do nada já tem nome, já era homem feito, e ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó. Dado isso, nós precisamos ler Êxodo 2. Abre comigo em Êxodo, capítulo 2, versículo 1. Só para entender como esse Moisés foi parar na casa do Faraó, sendo cuidado pela filha do Faraó. Êxodo, capítulo 2, versículo 1, diz assim. Vou deixar vocês abrirem. Perdão, gente. Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1, diz assim. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E aqui está falando de Anrão e Joquebede. É Moisés contando a história dele, porque ele que escreve. Contando a história dele, falando assim, teve um homem, ele nem deu o nome do pai dele, e uma mulher também na casa da tribo de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, Moisés devia amar essa história que ele era formoso, né? Porque ele cita em Gênesis, ele cita em Êxodo, aí daqui a pouco está citando também na carta de Atos, aí daqui a pouco está sendo citado também, o cara era, eu acho que era formoso também. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, e aqui faz sentido de ser uma criança de 3 meses, a probabilidade é que chorava, não dava para segurar. As crianças tentam segurar, chega uma hora que não dá, tem que deixar correr mesmo. E era uma criança que não dava para segurar. Continuando, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com o betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha do faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Aí a criança chorando, 3 meses dentro de um cestinho fechado, na beira do rio chorando. Teve compaixão dele e disse, este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha do faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do faraó, leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Primeiro ponto, ela recebeu salário para cuidar do filho, que bênção. Olha como Deus é perfeito. Imagina para essa mulher ter que abrir mão do filho, e aí a filha dela fica acompanhando, vê a filha do faraó, pega o menino, aí a menina já vem com a estratégia, ó. Você precisa de uma hebreia para te ajudar a cuidar do menino? Eu tenho, sei de onde vem, para onde vais, vou trazer para você. A mãe do menino, Joquebede, olha que bênção. E ela ainda recebe um salário para cuidar do filho dela. Eu não vou nem tocar nesse tema, mas fique aí, tá na Bíblia. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Quem sou eu? Mas, olha que bênção, essa mulher recebeu um salário para cuidar do próprio filho, e aí o menino já estava livre da morte que o faraó tinha decretado sobre os meninos. Deus é perfeito no seu plano. Então os pais de Moisés eram da tribo de Levi, chegou um momento que não dava mais para esconder o menino, colocaram o menino no cesto e deixaram à beira do rio. Curiosidade, eu sempre achei que tivessem jogado o menino no cesto. Não, colocaram à beira do rio. Esse detalhe também é muito importante. A filha do faraó vê o cesto e ela pede para sua criada pegar. Então, imagina agora para Moisés crescer na sua casa, mas sabendo que ele não ficaria lá. Moisés foi criado junto com os seus irmãos. Foi criado em casa, pela sua própria mãe. E imagina para Anrão ver o menino crescer e foi ensinando para ele as histórias do povo de Israel. Moisés morreu recente agora, José. José foi um homem de Deus, ele era temente a Deus, ele caminhava com Deus. José, ele fazia parte do plano de Deus. Imagina o que era para ele ouvir as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Ele cresceu sendo ensinado sobre o seu povo. E ele fazia parte desse ambiente, mas chegou um momento que ele foi para a casa da filha do faraó. Chegou um momento que ele precisou ser afastado dos seus. E agora, Moisés recebeu a atualização Premium Pro Max de vou para a casa do faraó. Vou ser cuidado pela filha dele. Agora sou dos egípcios, estou na casa deles agora. Alguém que saiu, não, agora
aí a expressão, né? A favela venceu. Saiu de lá e foi para um lugar bom, de conforto, de riqueza. Era essa a realidade de Moisés agora. Mas existia nesse homem alguma coisa que no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 24, diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu li esse texto e falei, que ingrato. A mãe, a hebreia que cuidou dele, recebeu o salário, ele foi abençoado de certa forma, ele foi cuidado, ele teria um lugar de posição no Egito, mas quando o livro de Hebreus vai falar sobre ele, diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. De um versículo para o outro, do nada, não parece ingratidão? Mas Moisés é ingrato. É ingrato. Ela cuidou, deu dinheiro, trouxe para casa, era para o menino ter morrido, tá vivo. O que aconteceu para Moisés recusar ser chamado filho da filha de Faraó? Lê comigo de novo o verso 24 de Hebreus 11. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 24. Diz assim, vamos ler o 24 e o 25. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, e esse homem feito aqui, já é homem feito, Moisés tinha 40 anos de idade. De onde eu tiro essa informação? Atos 7, 22 e 23. Vai falar da idade de Moisés. Quando ele completou 40 anos, ele foi no campo ver os seus irmãos, ver o seu povo, mesmo já estando no Egito. Então, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo, aí vamos ver a escolha dele, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Então Moisés de alguma forma tinha entendido que o título de ser chamado filho da filha de Faraó não corroborava para o plano que Deus tinha para a vida dele. Filho da filha de Faraó não atende ao plano. Filho da filha de Faraó não atende o que Deus esperava dele. Mesmo tendo sido criado lá, Moisés sabia que fazia parte de um povo. Ele sabia que fazia parte de um povo e que o seu povo não era egípcio. No verso Atos 7, 22, vamos ler. E aí a gente vê que de um versículo para o outro ele já era homem feito, mas Moisés foi educado com todo o ensinamento egípcio. Atos 7, verso 22. Diz assim: E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Era um homem forte, poderoso em palavras e obras, formoso. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Ele sabia que tinha irmãos. Ele sabia que seus irmãos eram de Israel. O engraçado é que Moisés, em nenhum momento, e eu fui procurar na Bíblia, Moisés disse que, o texto de Hebreus 24 diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu falei, ele tem que ter dito isso em algum momento. Ponto importante, em nenhum momento Moisés verbaliza isso. Não tem um versículo que diz assim, Moisés falando, não me chame filho da filha de Faraó. Não existe. Aí eu fiquei perguntando, tem alguma coisa errada aqui ou eu que não estou entendendo? Eu falei, vou caçar na Bíblia. A Bíblia responde a Bíblia, amém? Bíblia responde a Bíblia. Abre comigo. Deixa eu voltar. Antes, vou ler de novo o verso 24 e 25. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Esse texto, na parte do verso 25, diz assim: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. E aí, esse texto já responde a própria pergunta. A escolha de Moisés de ser maltratado junto com o povo de Deus era uma renúncia. Quando Moisés olha para o seu povo sendo maltratado, ele fala assim, esse é o meu povo, se eles estão sendo maltratados, eu prefiro ser maltratado junto com eles. Então, era uma escolha de Moisés. A escolha de Moisés representava também uma renúncia. E escolhas geram renúncias. Quando Moisés vê o seu povo sendo oprimido, sendo maltratado, porque ele teve a ideia de ir visitar como estavam seus irmãos em Israel, seus irmãos israelitas, ele tem a opção de falar assim, de ver o seu povo sendo maltratado e ficar em paz. Eles estão maltratando os hebreus ali, ó. Que era algo comum, um dia comum no Egito, os hebreus sendo maltratados. Só que ele preferiu ser, no verso 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. E essa escolha de Moisés era a renúncia de ser chamado filho da filha do faraó.
Quando Moisés se posiciona, e aí a gente sabe a história, que ele foi lá e matou o egípcio porque estava oprimindo um do seu povo, ele esconde o egípcio debaixo da terra, depois o egípcio é exposto porque a terra com o vento vai trazendo luz, aquilo que estava escondido, e Moisés foge para Midian. Mas essa história me mostra que de alguma forma ele sabia que fazia parte daquele povo. Moisés estava incomodado em ver o seu povo sendo afligido pelos egípcios. Existia um santo incômodo nesse homem que não deixava ele ficar em paz em ver um do seu povo sendo maltratado. E ele escolheu ser um dos hebreus. Então, quando Moisés decide se posicionar como um hebreu, automaticamente ele abre mão de todo o título que ele teria como egípcio. Ele abre mão de todo o conforto, de todas as regalias, de tudo que ele poderia desfrutar como um egípcio. Moisés abre mão disso. Ele não precisou falar, as escolhas dele falaram por ele. Muitas coisas você não precisa verbalizar. A pergunta é, o que você tem feito? Nem sempre está tão clara a forma de falar. Nem sempre a gente sabe colocar em palavras, mas as nossas ações refletem as nossas escolhas. A forma como nos posicionamos, nos vestimos, a forma como trabalhamos, a forma como negociamos, tudo isso tem provado o nosso caráter. Tudo isso tem exposto quais são as escolhas que nós fazemos. Você pode falar assim, Jonatas, eu nunca disse que neguei a Jesus. Mas a sua forma de agir tem denunciado que você negou a Jesus. Ou ao contrário, você pode não ter falado, eu sou crente, mas a sua forma de agir é um testemunho de que existe um crente onde você está. A forma como nós vivemos, nos posicionamos, é uma forma clara de coisas que às vezes a gente não consegue colocar em palavras. Mas aquilo que você faz é exatamente o reflexo daquilo que você gostaria de falar. Não, mas eu não quis dizer, mas você fez. E isso é um reflexo claro. Você não precisa falar, porque muitas vezes as suas atitudes falam por você. As nossas atitudes demonstram de forma clara as nossas escolhas. Não, mas eu não escolhi isso, eu não quis dizer isso. A sua escolha, ela demonstrou isso. Hebreus 11, verso 25 e 26 agora, abre comigo. E aqui tem uma chave muito importante. Hebreus 11. Vamos ler o 25 e o 26. Diz assim: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pergunta, Moisés conhecia Cristo? Moisés não conhecia Cristo. Cristo, como nós conhecemos, o Filho de Deus revelado, ele ainda não conhecia. E eu fiquei matutando esse texto, eu falei, como assim? Não faz muito sentido. Mas quando Moisés decide renunciar, Moisés decide se posicionar como um dos hebreus, ele escolhe sofrer juntamente com os seus, ele vai abrir mão de muitas coisas, título, conforto, regalia, sucessão no trono, riquezas, status, e esse detalhe de prazeres transitórios do pecado. Morar no palácio era pecado? Não. Possuir riquezas também não era pecado. O que Moisés enxergou no seu convívio no Egito que falava, não, isso aqui é prazer transitório do pecado. E nem foi Moisés que disse isso, foi o escritor de Hebreus que traz luz traz luz às atitudes de Moisés. Então as atitudes de Moisés eram uma forma dele verbalizar naquilo que ele acreditava. Então quando Moisés ele renuncia, quando Moisés abre mão, ele não só abre mão de prazeres terrenos, ele abre mão de um governo caído, o governo caído do Egito, o governo mundano do Egito. Moisés está abrindo mão de um governo que não é de Deus, de um governo caído, de um governo de um mundo pecaminoso, de um mundo dominado por pecado. Quando ele abre mão disso, ele fala, essa não é a minha pátria. A minha pátria não é daqui. O verdadeiro pecado era estar vivendo uma vida confortável com um sistema que se opunha aos decretos do seu Deus. Então quando Moisés ele abre mão de todo conforto, ele abre mão de ser chamado filho da filha de Faraó, ele está abrindo mão de um mundo caído, de títulos caídos, porque ele encontrou algo mais precioso. Ele sabia que ele fazia parte de um povo, ele sabia que ele tinha os seus. Então Moisés renuncia ao governo caído. Ele renuncia ao status de uma vida muito boa, mas caída. Ele renuncia ao estilo de vida caído. É isso que Moisés está renunciando, quando ele escolhe não ser chamado filho da filha de Faraó.
Porque ele entendeu uma coisa que eu e você precisamos entender: os prazeres terrenos acabam. São momentâneos e têm um custo muito alto. Moisés chama isso de prazeres momentâneos do pecado. Moisés sabia que era prazeroso. Vida no Egito? Prazeroso. Comida boa, fartura, status, título, servos, mando, faz. Só que ele sabia que isso era temporário, ele sabia que isso era momentâneo. Ele entendeu que prazer momentâneo nenhum valia o custo daquilo que era mais importante. Tinha um custo muito alto. Aquilo que dura segundos, dias ou até anos, não vale mais do que aquilo que custa a eternidade. Não vale mais do que aquilo que dura para sempre. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Agora, vamos ler novamente a parte B do texto. Êxodo 11, 25 e 26 diz assim: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Opróbrio, vergonha, humilhação, insultos. Como Moisés conhecia a humilhação, a vergonha, os insultos de Cristo, se ele que nem conhecia Cristo. Quando o povo de Deus sofre, é uma afronta de forma direta ao Deus desse povo. Então, quando o povo de Deus estava sofrendo, era o Senhor sofrendo com o povo. Quando o povo de Deus estava sendo oprimido, era o Senhor sendo oprimido. E Moisés, quando olha para isso, ele considera o opróbrio de Cristo. Ele considera a humilhação, a vergonha, o insulto do povo de Deus, do seu próprio Deus. E o escritor de Hebreus, ele faz uma provocação muito importante, que Cristo não começa a existir em Belém. Uma visão terrena sobre Jesus te falaria de um homem que morreu há cerca de 2000 anos atrás e morreu numa cruz. Mas uma visão eterna sobre Jesus, uma visão completa sobre Jesus, vai te falar sobre a segunda pessoa da Trindade, sobre o Filho unigênito de Deus, aquele que morreu, ressuscitou, aquele que estava com Deus na criação, aquele que vive eternamente. Eles tinham uma visão terrena sobre Jesus, só que Moisés já tinha uma visão eterna sobre o Cristo. Já tinha uma visão eterna sobre Deus. Moisés já tinha considerado o opróbrio, a vergonha, a humilhação, a afronta que Cristo tinha sofrido. Isso nem tinha acontecido ainda, porque era o povo de Deus sendo sendo oprimido. Era o povo de Deus sendo machucado e maltratado. E quando o povo de Deus é oprimido, machucado e maltratado, Deus também sente isso. Moisés entendeu que o que estava acontecendo com o seu povo não era só reflexo de um governo terreno, era reflexo de um plano eterno que Deus tinha para esse povo. E Moisés fazia parte desse povo. Quando Moisés escolhe permanecer junto ao povo de Deus, ele não estava escolhendo apenas um povo. Ele estava escolhendo permanecer fiel ao Deus que séculos depois se revelaria plenamente em Cristo. Moisés lá atrás já estava sendo fiel a Cristo. Moisés lá atrás já estava considerando o sofrimento de Cristo. O verso 27 e 29 de Hebreus, para darmos continuidade. Diz assim: pela fé, abandonou o Egito. Precisa de muita fé para abandonar o Egito. Muita fé. Mas não é pouca fé não. Precisa de muita fé para abandonar todo o conforto que está de acordo com o governo de um mundo caído. Precisa de muita fé para abandonar esses lugares que não glorificam a Deus. Não é pouca fé não. Foi pela fé que Moisés abandonou o Egito. Abandonar é deixar para trás, é largar, é escolha, é renúncia. Moisés abandonou o Egito, abandonou títulos, abandonou conforto. Foi pela fé que esse homem abandonou isso. Não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Que fé esse homem tinha? Que fé em quem esse homem tinha? Ele não tinha visto Cristo revelado. Ele ainda não sabia de forma clara quem era Jesus, mas ele tinha a presença de Deus, e a presença que guiou no deserto, a presença que ajudou a abrir o mar, a presença que enviou todas as pragas para o Egito. Moisés sabia que tinha algo mais valioso, mais importante, e pela fé esse homem topou perder tudo que ele tinha. Pela fé esse homem entendeu que ele fazia parte de um povo que estava sendo oprimido. Pela fé ele abriu mão de todo o conforto que ele tinha.
E aí eu gostaria de fazer uma aplicação para mim e para você. O que a nossa fé tem gerado na nossa vida? Quais são as escolhas que nós temos renunciado pela fé? Isso é muito importante, porque a fé não é algo só intelectual, é prático. O que eu tenho feito com a minha fé? Quais obras eu posso mostrar com a minha fé? Pela fé desse homem, ele perdeu coisas, perdeu o título. A fé dele levou ele para sofrer. Quem te prometeu que você não vai sofrer? Não existe isso. Mas existe um lugar pela fé que vai te fazer sofrer pelo objetivo certo, que vai te fazer perseverar pelo objetivo certo, que vai te fazer abandonar pelo objetivo certo. E quando você abandonar esse seu trabalho que não glorifica a Deus, pela fé, faz sentido. Mas numa visão mundana não faz sentido. Agora numa visão eterna, pela fé esse homem estava vivendo agradando ao Senhor. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Que versículo lindo. Ele permaneceu firme. Ele permaneceu firme porque ele via aquele que é invisível. Gente, anota esse versículo aí na sua Bíblia, marca ele. O que é ver aquele que é invisível? E isso ser o motivo das suas decisões, e isso ser o motivo das suas escolhas, e isso ser o motivo das suas renúncias. É a fé que esse homem tinha no Cristo vivo, a fé que ele tinha em Deus, que fez ele tomar decisões sem enxergar o que os seus olhos naturais viam. Era pela fé que ele estava tomando essas decisões, porque ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Como quem vê aquele que é invisível. No verso 28, também pela fé, celebrou a Páscoa, a libertação do povo do Egito. Pela fé ele já estava celebrando. Pela fé ele sofreu, pela fé ele abandonou, pela fé ele já estava celebrando. Moisés encontrava a alegria no sofrimento. Que fé é essa que esse homem tinha? Que convicção é essa que ele permaneceu firme, mesmo que ele não conseguia enxergar porque era invisível? Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Pela fé, o chão estava aqui, sequinho, eles atravessando no Mar Vermelho. E era uma expressão de fé desse povo. A fé deles os moviam, a fé deles os guiavam. A fé deles era uma forma de expressar aquele que eles não viam, mas sabiam que estava com eles. Como nós temos expressado a nossa fé? A nossa fé ela é intelectual, mas tem servido pessoas. O nosso temor às vezes é só é visual, mas não é prático. Eu olho para as parteiras e elas temendo a Deus, mas quem foi que falou de Deus para elas? Mas elas temiam a Deus. Eu olho para Anrão e Joquebede, eles temiam a Deus, eles viam um propósito no menino. E eu vejo Moisés caminhando pela fé, agradando a Deus, porque ele permaneceu firme como aquele que é invisível, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé ele abandonou o Egito. Pela fé, ele permanece como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa. Pela fé, eles atravessaram o Mar Vermelho. E aí, ponto para meditarmos. Homens de Deus são forjados em ambientes de temor a Deus. Quando eu olho para Moisés e todo o seu testemunho e toda a sua trajetória, não é olhar para ele e ver, nossa, como Moisés é top, homem de Deus. É como o ambiente de fé, a comunidade de fé, caminhar com pessoas que temem a Deus, formam em nós pessoas que também temem a Deus. Então Moisés nasce num ambiente onde seus pais temiam a Deus. Moisés nasce em um ambiente onde as parteiras que fizeram o parto dele temiam a Deus. Isso me ensina que eu e você precisamos fazer parte de uma comunidade de fé. Isso me ensina que eu e você precisamos caminhar com pessoas que temem a Deus. E nós vamos desfrutar disso. E isso vai forjar em mim e você o caráter de alguém que teme a Deus. Às vezes nós não temos tanto temor a Deus, porque não caminhamos com pessoas que temem a Deus. O temor não era algo que estava tão claro no nosso ambiente. Eu, por exemplo, vivi 20 anos da minha vida no mundo sem conhecer o Senhor.
e caminhar com cada um de vocês, sentar à mesa com cada um de vocês, ver o temor que vocês têm a abrir a palavra, o temor que vocês têm ao orar, ao adorar ao Senhor, ver o zelo que a igreja se organiza para receber cada um de vocês. Esse tipo de coisa me ensina o que é temer a Deus. Fazer parte de uma comunidade de fé que teme a Deus é muito importante. A sua fé isolada é um problema. O seu temor isolado é um problema. Tem coisas que a gente vai desfrutar em Deus por meio da comunidade de fé. E a pergunta é: quais decisões eu e você precisamos tomar a partir da fé? O testemunho de Moisés me ensina que esse homem tomava decisões por meio da fé. Quais regalias Deus está me impulsionando e te impulsionando a abandonar por meio da fé? E aí quando alguém te perguntar: Jonatas, por que você tomou essa decisão? Fala: foi pela fé. Por que você escolheu renunciar isso? Foi pela fé. Por quê? Porque eu encontrei algo mais valioso. Porque eu encontrei algo que faz mais sentido. Porque eu encontrei alguém que não tem prazer momentâneo nesse mundo que se compare com o que ele tem prometido. Que se compare com a presença dele. Prazer momentâneo nenhum dos pecados que são transitórios podem roubar de mim e de você aquilo que é eterno. E a gente já começa a aprender com Moisés lá atrás, que ele encontrou valor a ponto de entender que fazia sentido sofrer, porque ele fazia parte de um povo. E esse povo tinha um Deus. E esse Deus vive e reina até hoje. Ele vive e reina até hoje. Quais renúncias Deus está me convidando e te convidando a fazer por meio da fé? Quais decisões você precisa tomar por meio da fé? Não, é importante o racional? Nossa, demais. Senta, calcula, faz o cálculo, entende se faz sentido. Mas renúncias por meio da fé expressam valores que às vezes o mundo não vai entender. E bem provavelmente não vai mesmo. Agora imagina o que era a casa de Faraó olhar para Moisés e falar assim: esse cara é ingrato. A gente deu de tudo, a gente fez de tudo por ele, agora está lá, se rebeliou contra a gente, matou um dos nossos. Visão humana. Na visão terrena, Moisés tinha entendido que ele fazia parte de um plano eterno de Deus. Moisés tinha entendido que ele seria o libertador. Moisés tinha entendido que ele seria parte do que Deus tinha para fazer no seu povo. Abre comigo em Êxodo 3. Êxodo, capítulo 3, verso 1. E a pergunta é: como que esse homem, como que esse menino virou homem, que entendeu que fazia parte do plano de Deus, tinha se encontrado em Deus, tinha tido uma revelação da pessoa de Deus? Êxodo 3, versículo 1 diz assim: Moisés já tinha fugido, ido para Midian, casou. No verso 1 diz: apacentava Moisés o rebanho de Jétro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então, um dia comum para Moisés, um dia no trabalho, um dia simples. No verso 2: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Curiosidade: Midian, lugar seco, tinha muita sarça, é como se fosse um embrolho de espinhos, de palha. E era comum que num ambiente muito quente isso pegasse fogo. Então para Moisés ver uma sarça passando, pegando fogo, era um negócio assim cotidiano. Ele estava trabalhando, estava acostumado. Só que existe uma curiosidade. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés fala: tem alguma coisa diferente. Porque eu vejo as sarças passando, pegando fogo, vai consumindo. Com o decorrer do tempo vai diminuindo. Mas essa aqui pega fogo e continua do mesmo jeito. No verso 3: então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então, esse objetivo da sarça não se queimar era só para chamar a atenção de Moisés. Vem do Senhor, no verso 4. Vem do Senhor que ele se voltava para ver, do meio da sarça. Então, propósito cumprido, o objetivo de Deus era chamar a atenção de Moisés, chamou a atenção dele. Vem do Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Para aqui comigo.
uma sarça pegando fogo te chama pelo seu nome, você acha isso normal? Tranquilo. Isso é normal acontecer? Olha o peso desse texto. Uma sarça que pega fogo, pastor, saiu Bruno. Uma sarça? Não era você estar pegando fogo, sendo consumido? E assim, a próxima é, como que você sabe meu nome? Como? A sarça está pegando fogo, me chama pelo meu nome e tá tudo bem para vocês. Beleza, vamos continuar o texto. Mas no meio da sarça saiu uma voz, e eu gostaria que você pensasse. Primeiro, que a sarça não se consumia. E segundo, como ela sabe o meu nome. E no verso 6, diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés fala assim: aprendi essas histórias em casa. Eu conheço. Eu sei quem é Abraão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E aí, o Deus de teu pai, de Anrão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Temor era uma linguagem que ele cresceu ouvindo. Temor era uma linguagem que ele cresceu, era familiar para ele. Eu ouvi as histórias da minha mãe falando que as parteiras temeram a Deus. Os meus pais também temiam a Deus. Então eu ouvi falar sobre o Deus de teu pai. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, Anrão conheço. Eu sou o Deus de Abraão, já ouvi falar. Eu sou o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, também já ouvi falar. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. E ouvi ainda disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Moisés falando assim, eu conheço a terra que mana leite e mel, é uma das promessas que o meu pai me disse. E o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora, Moisés fala, isso aqui eu entendo, porque eu também vi os egípcios oprimindo um do meu povo. Então é o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e esse Deus está falando que também é o Deus daquele povo, que eu entendi que eu faço parte daquele povo. Será que esse é o meu Deus também? Vamos continuar. No verso 10. Vem agora. Moisés está trabalhando, gente. Aí chega uma sarça que te chama pelo nome e fala, vamos ali. Como assim? O expediente, onde bate ponto? Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Moisés, peraí, isso é um plano? A minha mãe via formosura em mim. As pessoas viam formosura em mim. E não era só beleza. Era o plano que Deus tinha. E Moisés falou, agora eu entendi, é o plano. A voz que saía da sarça conhecia ele pelo nome e ainda tinha uma direção para ele. Vem agora e eu te enviarei. Para a gente isso parece um versículo simples, mas Moisés vê a sua história sendo confrontada. Agora é hora de voltarmos, Moisés. Moisés fugiu do Egito porque ele foi exposto por ter matado o egípcio. E agora chega uma sarça que chama ele pelo nome, que fala do Deus do pai, do bisavô, de todo mundo, desenha a história de Moisés e fala assim, a gente precisa voltar. A gente precisa voltar lá, Moisés. Você precisa voltar lá. Eu te escolhi. O Egito, a terra de onde eu fugi porque matei o egípcio. E eu gosto muito da frase de que Deus vai tirar o Egito de dentro de você. É desafiador fugir do Egito, mas às vezes Deus está mandando a gente para lá. O Egito é o lugar onde Deus vai fazer a gente, por meio da fé, resolver muitas coisas. O Egito às vezes é o lugar onde Deus vai dar clareza sobre o seu propósito. Será que a gente não está que nem Moisés fugindo do propósito que Deus tem para a gente? No verso 11 diz assim, então disse Moisés a Deus, vamos ver a resposta desse homem batendo um papo com uma sarça. A sarça conhece ele pelo nome, negócio tranquilo. Um dia comum em Midian, né? Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar a terra do Egito dos filhos de Israel? E essa pergunta do quem sou eu, ela é muito boa.
Que pergunta legítima Moisés fez. Que pergunta importante. Ele perguntou para a pessoa certa. Porque existem 3 identidades que disputam diariamente sobre nós. A primeira é o que eu digo sobre mim. Quando vem a pergunta do quem sou eu, o que você responde para você mesmo? A segunda é o que os outros dizem sobre você. E tem essa terceira, que eu acho muito importante. É o que Deus diz sobre mim. Moisés fugitivo em Midian, Deus via nele um libertador. E ele pergunta quem sou eu. E o verso 12 diz assim, vamos ver a resposta da sarça. Então Deus está na sarça, batendo um papo com Moisés. Moisés pergunta quem sou eu, a sarça vai responder, que é o Senhor no meio da sarça. Verso 12. Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Para quem gosta de comunicação, essa resposta não faz sentido para a pergunta que foi feita. Aí você pergunta quem sou eu, a resposta é eu serei contigo. Aí você pergunta, não, mas a pergunta é quem sou eu? Quem sou eu para poder libertar o povo do Egito? Quem sou eu para poder auxiliar nesse plano? E a resposta de Deus para ele é intrigante. Eu serei contigo. E essa resposta de Deus, ela é uma direção de que Deus vai estar no caminho com ele. Deus vai estar no caminho com você. E à medida que você obedece, à medida que você se submete, à medida que você caminha com Deus, Ele vai te revelando quem você é. Ele vai revelando de forma clara quem Ele te chamou para ser. Moisés, ele sabia que o povo dele estava sendo afligido, mas ele fugiu para o deserto. Fugiu para Midian. Atrasou cerca de 40 anos o plano de Deus. Mas quando Deus chama ele e fala, eu serei contigo, volta que eu vou estar com você. Imagina que a direção de Deus é volta para o Egito. E você tentando correr do Egito. No verso 18, pula comigo. Perdão, vou ler o 12 por completo. Deus respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E aí, quando a gente lê lá em Hebreus 11, Moisés, pela fé saindo do Egito, dá para entender o porquê. Porque Moisés sabia quem caminhava com ele. Moisés tinha tido um encontro com a presença de Deus. A sarça o conhecia pelo nome. Ele disse que seria com Moisés. E o foi até o final. Não tinha como não confiar. Era aquele que Moisés via como ver o invisível. E ele enxergava isso. No verso 18 diz assim: e ouvirão a tua voz e irás como com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Espera aí. Moisés entende a direção, entende que é para voltar, e aí agora Deus está dando uma direção para Moisés do que ele vai falar para o faraó. E a resposta de Deus para Moisés, você vai falar isso aqui, ó. E ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel, o rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, certo? Nos encontrou? Como assim? A história começa com o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e agora Deus estava se revelando para Moisés. E era o próprio Senhor encontrando ele em Midian. O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Até aqui, Moisés sabia que fazia parte de um povo. Só que agora, ele entende que faz parte de um povo de Deus. Que ele fazia parte do povo deste Deus. Então não é só o povo, o Deus do povo dos Hebreus os encontrou, não, ele nos encontrou. Eu faço parte desse povo. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. O verso, abre comigo em Gênesis 1, versículo 26 e 27. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra, pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem, homem e mulher os criou. Você carrega a imagem de Deus.
Ele te criou à sua semelhança e essa imagem foi distorcida pelo pecado. E eu não sei se você se encontra assim como Moisés, quando tem um encontro com Deus e pergunta: quem sou eu? Mas eu sei que o Deus que estava com Moisés, ouvindo a pergunta do quem sou eu, tinha uma resposta, que era: eu serei contigo. Deus era com Moisés. A identidade que Deus tinha para Moisés e que Ele tem para mim e para você, ela nos liberta do nosso passado, dos rótulos que colocaram em nós, do nosso ego, do nosso eu. A identidade que Deus tem, ela nos liberta para viver o seu plano. Moisés foi liberto por Deus para viver o plano que Deus tinha para ele. Ele não só mais conhecia o Deus do seu pai, o Deus que as parteiras temiam, agora ele tinha tido um encontro com Deus. E quando eu olho para Hebreus 11, verso 23 diz assim, vou ler a última vez: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Moisés contemplava o galardão. Moisés via como quem vê o invisível. E ele, como uma testemunha de fé, me ensina que a minha e a sua fé precisa nos levar a esse lugar. Lugar onde nós abandonamos pela fé. O lugar onde nós renunciamos pela fé. O lugar onde nós, pela fé, entendemos a identidade que Deus tem para mim e para você. Eu não sei se te pregaram uma fé irresponsável, mas a fé que vem de Deus, ela te leva de volta para o Egito, para você resolver todos os problemas do seu passado. Eu não sei o que pregaram para você sobre a fé, mas a verdadeira fé te faz escolher abandonar, não sair de lá fugido. Moisés saiu fugido do Egito porque matou o egípcio. Essa é a visão do mundo. Mas a visão do evangelho é Deus mandando ele de volta para lá, para ele resolver e ele ser o libertador desse povo. Nenhum prazer transitório do pecado era importante para Moisés, porque ele via como quem vê o invisível, e ele contemplava o seu galardão. Eu não sei quais escolhas você precisa tomar. Eu não sei quais opções você vai precisar renunciar. O que eu sei é que o Deus que estava com Moisés, ele também está contigo. O que eu sei é que o Deus que se revelou para Moisés, ele também quer se revelar para você. Ele quer dar clareza sobre a sua identidade, o seu propósito, mas sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que você vai precisar tomar as decisões que você precisa tomar. Eu sei que você tentou tomar as decisões do seu jeito, com o racional, mas hoje Deus te convida a decidir pela fé. Hoje o Senhor te convida a, por meio da fé, dar um passo. Hoje o Senhor te convida a, por meio da fé, se colocar à disposição. Hoje o Senhor te convida, por meio da fé, voltar. Mas é pela fé. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. O testemunho de Moisés não nasce da capacidade dele de libertar um povo. O testemunho de Moisés não nasce da capacidade dele de ser um resolvedor de problemas, ser um bom líder, ser alguém que vai falar em nome de Deus. Mas nasce de alguém que, por meio da fé, viveu para Deus. A pergunta não é se você está disposto a morrer para Deus. É se você está disposto a viver para Ele, por meio da fé. Você está disposto a deixar o Senhor usar o seu trabalho por meio da fé? Você está disposto a deixar Deus tratar a sua família por meio da fé? A fé, ela é essencial, indispensável na vida do cristão. E aí você fala, não, mas é só depois de Jesus. Não, tudo que nós vimos foi falando de Moisés. Um homem que obteve o testemunho, bom testemunho, não é só testemunho, bom testemunho
de ter agradado a Deus. Eu queria te convidar para se colocar de pé, que a sua oração nesse momento fosse de forma clara com Deus, pedindo para Ele te direcionar a quais decisões você precisa tomar pela fé. Moisés precisou abandonar o Egito, mas Deus mandou ele de volta para resolver todos os problemas dele de lá. Ele saiu fugido, saiu do Egito como um fujão e voltou para o Egito como um libertador. Eu não sei se você está tentando fugir de onde Deus te colocou, mas eu creio que em nome de Jesus, nessa manhã, o Senhor está te dando clareza de quais lugares você precisa abandonar, de quais escolhas você precisa renunciar, de quais lugares você precisa voltar para resolver. Isso é por meio da fé. Tudo que nós fizermos que não nascer de um coração que entendeu que é pela fé, nós não vamos agradar a Deus. E o objetivo da minha e da sua vida é: Senhor, nos ensina a agradar ao Senhor por meio da fé. Senhor, nos ensina a viver uma vida por meio da fé, Senhor. Não nos permita de forma nenhuma, Senhor, fazermos do nosso jeito, com as nossas forças, Senhor. Do nosso jeito, nós somos um Moisés que mata o egípcio e esconde. Mas do teu jeito, Senhor, no teu plano, o Senhor vê um Moisés libertador. O Senhor enxerga nele, Senhor, propósito. Senhor, ele era formoso aos teus olhos. O Senhor enxergava nele a resposta de um plano eterno, Senhor. Então, Senhor, me ensina a mim e os meus irmãos a vivermos pela fé, Senhor. A te agradarmos pela fé, Senhor.